Amados irmãos e irmãs, é uma alegria estar junto com vocês, participando da festa de Corpus Christi. Que Deus possa abençoar as nossas famílias, possa nos ajudar nesse tempo de a gente poder passar por esse período de pandemia, de modo que nenhum mal aconteça a todos nós. Mas Jesus, no tema de hoje, que foi destinado para mim, o pão da partilha, Jesus nos convida, amados irmãos e irmãs, à comunhão. E essa comunhão deve se tornar cada vez mais perfeita, devemos nos unir cada vez mais a Cristo. E na nossa liturgia da nossa Santa Missa, lembremos o que acontece. A primeira parte é onde Jesus nos parte o pão da palavra. A segunda parte é onde Jesus nos parte o pão eucarístico. Lembrando justamente Emaús, onde os discípulos iam desanimados, tristes por causa da morte do seu mestre, e Jesus, pelo caminho, parte com eles a palavra, explica a palavra, e em seguida faz a partilha do pão. Lembrem que eles estavam desanimados, a fé estava fraca, a esperança haviam perdido porque estavam indo embora, e é claro, estava também o pão eucarístico, ou a partilha do pão, nos lembra também a caridade. E assim aqueles discípulos que estavam indo embora estavam desanimados, pois se depararam justamente com a cruz. A cruz, amados irmãos e irmãs, talvez hoje seja bem fácil a gente acreditar nela, mas para os discípulos foi muito complicado entenderem o que significava a cruz. Mas ela, que é loucura e é escândalo, lembrem, para nós é sabedoria de Deus. Por isso a nossa fé deve se reacender em cada missa. E como diziam os santos padres, nela está o mistério da nossa salvação. Por quê? Porque nela, ou ela, é o próprio altar, onde está o nosso sacerdote, que é Jesus, e também está o nosso Cordeiro, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Então, a fé que estava abalada deve ser reacendida. E como diziam os santos padres, a árvore morta, regada com o sangue de Cristo, tornou-se a árvore da vida. E os discípulos estavam sofridos por isso e precisavam reacender a sua fé. Por isso o Senhor lhes explica as Escrituras. Mas, é claro, como fazer para reacender a esperança? E, amados, lembrem, a encarnação, Jesus se torna carne, Ou seja, ele que era espírito se torna carne. Para quê? Para nós que somos carne, podermos nos tornar espírito. Jesus, ele nos convida justamente a nos tornarmos também carne e sangue de Deus, Aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue estará em mim e eu nele. Ou seja, em Cristo nós somos herdeiros de Deus, Em Cristo, nós somos também da raça de Deus, porque somos co-herdeiros com Cristo, como diz a carta de São Paulo aos Romanos, Pois se participamos da sua cruz, ou seja, do seu sofrimento, participaremos também da sua glória. E é claro, amados, ela também, a partilha do pão eucarístico nos convida também à caridade. Não podemos imaginar, como dizia São Tiago, que possa existir uma fé que não possa ser transformada em obras. Inclusive, ele chega a dizer que a fé sem obras é morta. É preciso que nós entendamos que partilhar o pão eucarístico aqui nas nossas assembleias, nas nossas santas missas, nos convida também a partilhar o pão nosso de cada dia. Lembrem, o Pai não nos disse o pão meu de cada dia, Ele disse o pão nosso de cada dia. Então, precisamos entender esta partilha como também a partilha do pão. Porque nós, amados irmãos, somos co-herdeiros de Cristo, como falamos,
mas também somos corpo de Cristo. E, apesar de ter muitos membros, né, vocês sabem, os membros cuidam do corpo. E assim nós também devemos cuidar uns dos outros. Enfim, amados, devemos viver plenamente a nossa fé e caminhar, né, cada vez mais a esta comunhão com Cristo. Pois a nossa fé, lembrem, está enraizada na nossa esperança. Na esperança que nós também seremos filhos, né, de Deus na eternidade. Já experimentamos aqui essa filiação, essa fraternidade, para podermos também estar unidos a Cristo na sua glória. E seria muito esquisito, amados irmãos e irmãs, a gente imaginar uma fé ou uma esperança que não possa ser transformada em caridade. A caridade é justamente esses diversos membros cuidando uns dos outros, porque o mais importante não é eu chegar no céu, o mais importante é que todos nós um dia cheguemos lá na glória de Cristo e o contemplemos na sua glória. Podemos até entender a nossa liturgia, a gente coloca flores, né, no altar, a gente enfeita o altar o mais belo possível. E já imaginou a gente colocar no altar flores de plástico? Aí vocês imaginam, a gente poderia comparar isso, né? Quando eu coloco flores de plástico no altar, é bonito, mas não tem vida. Assim também seria a nossa fé e a nossa esperança, que não se transforma em caridade. Ela é bonita, tem cânticos bonitos, tem movimentação bonita, a festa gigante, né? Às vezes muita gente na igreja, mas aí, quando é na hora de colocar em prática, não dá frutos. Aí a gente poderia imaginar justamente como que a nossa fé pode ser tão pobre, sendo tão bonita a nossa liturgia. Então, é preciso mais do que liturgia. É preciso viver a nossa fé, viver a nossa esperança, transformando ela em caridade. Um grande abraço a todos, que Deus possa abençoar todos e cada um e, com a graça de Deus, que nós possamos nos encontrar em outro momento mais propício, longe da pandemia. Que Deus dê saúde, que Deus dê a cada família as bênçãos necessárias, porque, como dizia o nosso saudoso João Paulo II, nosso São João Paulo II, que a família é a igreja doméstica, ou seja, devemos ser eucarísticos. Nós cristãos devemos ser eucarísticos e muito mais a família deve ser uma família eucarística. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.